Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para não perder nada. Bora pro vídeo! Vamos falar do Corinthians agora. Pedro Rocha tá lá onde o Pedro Rocha tá, é no CT, no Parque São Jorge, no CT. Pedro Rocha, Corinthians mirou num ex-técnico da seleção do Tite e não deu certo. E a investida no Dorival, outro ex-seleção, vai dar certo ou não? Baratinho. Fala, Fred, tudo bem? Um abraço pra você, pro Denilson. É a pergunta que todo corintiano quer saber. A gente tá fazendo aniversário aqui, uma semana, falando sobre essa especulação da procura do Corinthians por um novo técnico. O que é que eu pude apurar hoje cedo, que é uma novidade nessa novela envolvendo Corinthians e Dorival Júnior? O principal motivo que está emperrando essa negociação há 3 dias é a pedida salarial feita pelo Dorival Júnior e sua comissão técnica, que faria do Dorival o técnico mais bem pago da história do Corinthians. Para você ter uma ideia, o que o Dorival pediu é R$1 milhão a mais por mês em relação ao que recebia a comissão técnica de Ramon Dias. O Corinthians não vai chegar nesses valores, estipulou o seu limite e agora aguarda o Dorival Júnior dar a resposta dele. Inclusive, Fred, outra informação, Fabinho Soldado está nesse momento voltando de Florianópolis para São Paulo sem um acordo. Boa, Pedrinho. E o Corinthians joga hoje, né, pela Sula contra o Racing do Uruguai. Como é que vai? Vai com time misto? Vai time titular, reserva? Como é que vai ser? Fred, o Corinthians costuma mesclar, rodar o grupo nessas partidas de Copa Sul-Americana. E olha que o Orlando Ribeiro, que vai dirigir interinamente o Corinthians hoje, tem o retorno do Mateuzinho, que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, o Igor Coronado, recuperado de uma lesão no ombro, mas o principal retorno, esse sim, que deve começar como titular, é o Hugo Souza, que se recuperou de uma lesão na coxa que ele sofreu ainda na final do Campeonato Paulista, ficou fora 7 jogos, o torcedor corintiano sentiu muita falta do Hugo e ele volta hoje ao time titular do Corinthians. E antes dessa partida, no último treino, ele deu uma entrevista para a TV oficial do clube, falando sobre essa emoção de retornar. Vamos ouvir o que disse o Hugo Souza. Primeiro que eu tô feliz, né? Poder voltar, poder treinar, poder fazer aquilo que eu amo. Tava agoniado já de estar fora, agoniado de não poder treinar, de não poder jogar. Primeira lesão que eu tive na minha carreira toda, né? Primeira vez que eu fico de fora assim esse tempo, mas acredito que faz parte do futebol, faz parte da nossa carreira. Bom, tá aí, Pedrinho, muito obrigado. Show, vou te perguntar 2 coisas. Pergunta. Você acha que o Dorival valorizou o passe dele mesmo, né? Nesse nível Valorizou. pra seleção? E a outra, você acha que ele tem a cara do Corinthians? Valorizou, obviamente, quando você vai para a seleção, o teu passe fica muito mais valorizado, isso quando treinador e também para jogador de futebol. A ser a cara de algum time, ou ser a cara do Corinthians no futebol brasileiro é meio complicado a gente falar isso, né? Porque a gente vê treinadores com um perfil saindo de um clube, o clube que tem um perfil de um treinador mais defensivo contrata um treinador que é ofensivo, mas o Dorival tá no mercado, tem experiência e acho que o vestiário do Corinthians tem que ter um treinador que tenha costas largas e acho que o Dorival tem. Boa. Teremos também Everton Guimarães, só uma certeza, João Paulo Capelanes. Ó, quero até ver o Capelanes aqui. Tá morando no CT. Aí é uma nuvem escura. Olha! Falando em tempestade. Ô, Capela, eu quero saber se, além de você, se o Dorival... Uia, não, para, também não. Menos, não assusta. Tem criança na sala, hora do almoço, calma. Nosso Mr. Bean. Halloween chegou Agora, antes. Capela, pra você aquele boa tarde gigantesco. Dorival também tá aí em Itaquera, chegou com você, já se apresentou. E aí? Falar pro seu negócio, ó, Rê. Estamos aqui no estádio do Corinthians. Você pode ver que não tem telhado, né? Porque o negócio tá quase subindo no telhado, a verdade é essa aí. Ontem a gente tava no CT atualizando informações. Gente, é aquela coisa do futebol, que a gente costuma falar, é meio clichê, é meio repetitivo, mas vale sempre dizer. Tá acertado? Tá, mas tá assinado? Não, então não tá acertado. Porque ontem a conversa foi excelente. Entre Fabinho Soldado, Dorival, tudo bacana. Os advogados das duas partes, de Dorival, do Corinthians, já estavam trocando, acertando as coisas, mas aí o que aconteceu? Entrou um empresário do Dorival na jogada, e aí ele tá no direito dele, começou a falar, começou a trocar uma ideia, começou a levantar algumas possibilidades, e aí a coisa tá meio que virando fio. Por quê? Gente, nós entrevistamos no começo da semana lá na Rádio Bandeirantes, o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro. E ele deixou bem claro aqui que o Corinthians não tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma nova comissão técnica. E a pedida está basicamente sendo essa. Então a coisa está virando fio. O Corinthians esperava, inclusive, apresentar o Dorival hoje, aqui no estádio do Timão, o jogo que acontece daqui a pouquinho. Mas isso não deve acontecer. Dá para descartar o Dorival já? Não dá para descartar. Mas a coisa que estava muito quente ontem, deu uma boa esfriadinha hoje, viu, Rê?
A temperatura baixou em São Paulo, várias coisas também baixaram, a intensidade das negociações, mas qualquer novidade o Capelanes vai atualizar, tá trabalhando muito intensamente o nosso Capela. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal Gigantes do Povo para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.